Vamos lá, lição número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Tá? Lição número 7. O textuário dessa lição está em Efésios capítulo 2, o versículo 14, que nos diz assim, ó: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2,14. 2,14. A verdade prática, ela nos diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A verdade prática já marca aqui pra gente o desdobramento da morte de Cristo na cruz do Calvário, né? Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Tá? Aqui já é o desdobramento da morte de Cristo na cruz. O que resultou da morte de Cristo na cruz para o ser humano? Com a morte de Cristo na cruz do Calvário, há uma reconciliação, que é o tema da nossa lição de número 7, a reconciliação, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Com a morte de Cristo, houve essa reconciliação desse papel que foi rompido com o pecado dos nossos primeiros pais, trazendo a inimizade entre Deus e os homens, separando, né, quebrando essa comunhão de relacionamento que existia entre Deus e o homem. O pecado fez isso. E com a morte de Cristo na cruz, a morte de Cristo, ela se desdobra, trazendo essa reconciliação agora de Deus com os homens, né? A inimizade foi rompida e agora há uma reconciliação entre Deus e os homens, tá? Vamos lá fazer a leitura em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 19. É a nossa leitura bíblica em classe. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olha que coisa extraordinária, né? O que está assentado na lição de hoje é que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem a sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Tá? Essa verdade que se outrora o pecador
ele estava numa situação caótica, desoladora, perdida, tá? Agora a condição mudou devido à obra de Cristo no Calvário. Olha qual a importância, né, da morte de Cristo na cruz do Calvário, né? Os efeitos, o que proporcionou para o ser humano a morte de Cristo na cruz do Calvário. Tá? E em Cristo nós somos agora instados, ou seja, chamados a propagar esse evangelho da reconciliação, tá? Aos homens. Nós somos conclamados, chamados para levar a mensagem do evangelho aos homens. Nós somos agora embaixadores de Cristo, tá? E precisamos aí conclamar, pregar, ensinar, demonstrar aos seres humanos que Cristo morreu na cruz para a salvação dos seres humanos e que o ser humano precisa se arrepender dos seus pecados para que o ser humano possa ser reconciliado com Deus, porque o ser humano está em inimizade com Deus. Essa é a boa nova da salvação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a lição em voga, ela nos desperta para esse chamado da reconciliação, né? Como é difícil, né? A existência de alguém vivendo essa separação, vivendo essa forma de inimizade com Deus, muitos sem ao menos se dar conta disso. E pensa que está bem, mas na realidade está indo para um caminho sem volta. E nós, como servos de Cristo, precisamos, com a mensagem do Evangelho, trazer essa reconciliação para com os homens através da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Vamos lá na nossa lição? A introdução da lição, ela diz assim, ó: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador, deixa eu ver se eu consigo botar aqui, só um minutinho, fica melhor para a gente poder ter uma interação aqui. Vamos lá. Na introdução diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo escreveu, conforme nós lemos lá na lição anterior, no capítulo 2, no verso 11 e no verso 12, demonstra aí o quadro caótico em que os gentios se encontravam. Nessa lição agora, veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa "mas agora", para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Olha que coisa extraordinária que Paulo, ao escrever, demonstra e fala lá como os gentios se encontravam, o quadro desolador dos gentios, mas agora, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, houve uma mudança, houve um status diferenciado agora na situação daqueles que, apesar de serem gentios, acreditaram, se arrependeram, creram, colocaram a fé na obra de Cristo, morto na cruz do Calvário para a salvação do ser humano. Então houve uma alteração para algo superior do que o homem se encontrava. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou.
Olha que interessante, né? Vós que antes estavas longe, como nós estávamos longe, perdido, né? Vagando pela senda de horror, como diz o hino da harpa, né? Estávamos longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Estávamos longe, perdidos, sem esperança, sem Deus, né? Estávamos totalmente alienados de Deus, mas agora, com a obra de Cristo na cruz, mas agora com a presença do Espírito Santo chegando até nós, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, trazendo essa revelação do que Cristo fez na cruz do Calvário para nós e tirando as escamas dos nossos olhos, e colocamos e depositamos a nossa fé e nos arrependemos dos nossos pecados, agora nós estamos perto de Cristo, estamos com Cristo, Cristo está em nós, né? Então que essa lição ela seja um alvo para a gente entender que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem a sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Vamos lá? Vamos agora entrar por dentro da lição no ponto de número 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Olha que coisa que interessante, que o comentarista ele fala aqui conosco, né? O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Bom, o exclusivismo ele é uma demanda humana que sempre tenta separar, né? Sempre tenta separar e geralmente o exclusivismo ele tem essa característica de separação e tem a característica de ser detentor de uma verdade, e dentro do detentor dessa verdade, o exclusivismo ele não quer nenhum diálogo com quem não esteja dentro daquela verdade que ele acredita. Então, alguém que chega para tentar dialogar com algum exclusivismo religioso, não há diálogo, porque o exclusivismo ele é o detentor da verdade dele e não quer que ninguém venha dialogar com ele, tentando viabilizar uma conversa inteligente, de crescimento, de diálogo, trocando ideias, para tentar crescer em conhecimento. Não, o exclusivismo ele se fecha em si mesmo e ele amaldiçoa os seus próprios membros que tentam fazer algum tipo de leitura ou de algum acervo de uma outra religião ou de uma outra ideia, tenta separar os seus seguidores disso, até de família, de tudo, né, para viver exclusivamente dentro do seu ativismo. Então o exclusivismo religioso ele sempre cria inimizade, e principalmente aqui nós estamos tratando na lição entre judeus e entre gentios. Entre judeus e gentios também isso sempre foi muito acirrado, esse exclusivismo religioso, né? Nesse ponto nós veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio, a essa guerra, né? A essa demanda entre os homens, tá? Como está lá em Efésios capítulo 2, o verso 14 e o verso 15. Nós estamos aqui no ponto 1 da lição. Cristo desfez a inimizade entre os homens. 1:1. A parede de separação entre os homens. Tratava-se de uma analogia, né,
algo que simbolizava, né, com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Havia uma separação. O extremismo judaico quanto a esse aspecto, aqui que pega, né? O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, conforme está lá em Atos 21, versículo 28 ao 30. Mas olha como o exclusivismo, ele é religioso, dessa separação entre judeus e gentios, ele sempre existiu ali, e até no início da igreja isso foi bem forte, né? Lembra lá quando Pedro ele tenta resistir ao projeto de Deus, lá em Atos capítulo 10, quando ele vê aquele lençol, aqueles animais, e Deus falando para ele: mata e come, ele: jamais colocarei coisa impura na minha boca e tal, e Deus tem que falar para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, e etc e tal, para romper com essa maneira exclusivista, religiosa, de se separar dos demais homens. A mensagem do Evangelho, as boas novas do Evangelho, é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Essa é a boas novas do Evangelho. Pedro depois ele é repreendido por estar na casa de um gentio, lembra lá em Atos capítulo 11. A igreja, em Atos capítulo 15, teve que se reunir, fazer um concílio na igreja, entre os líderes, pela questão dos gentios que estavam se convertendo. Eles queriam circuncidar os gentios. E depois eles chegam num consenso que não há necessidade disso. Olha como essa barreira, essa parede de separação, ela estava muito forte, ainda dentro da igreja, porque é lógico, né? Os primeiros discípulos viam tudo da linhagem judaica. Então viam tudo carregado com a estrutura da religião judaica, dos seus pensamentos e dos seus desdobramentos e da sua maneira interpretativa da Torá, da lei, dos profetas, de entenderem essa relação de exclusividade religiosa e de uma separação de judeus com gentios. Esse é o ponto. Tá? Vamos lá. Ponto 2. A derrubada da parede. Vamos aí para o ponto 2. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Olha que coisa gloriosa, né? A derrubada dessa parede de separação. Né? Cristo, por meio de Cristo, por intermédio da morte de Cristo, essa barreira, ela foi quebrada, ela foi retirada. Tanto fisicamente, de uma inimizade entre judeus e entre gentios, tanto quanto uma barreira física, né?
quanto uma barreira espiritual, tá? Cristo fez isso. Proporcionou. O que Cristo proporcionou com a morte dele na cruz? Derrubando essa parede de inimizade, essa parede de competição, essa parede de virtudes, essa parede que separava, essa parede que alguém dizia: eu sou o detentor de uma verdade, de uma revelação de Deus, e você não é, você está indo para o inferno. Cristo veio, desfaz essa inimizade, e desses dois povos vem, estabelece a sua igreja. Agora nós não somos mais forasteiros, agora nós não somos mais alguém que está numa cidade como algum imigrante. Agora não. Agora nós temos acesso à presença do Pai. Essa palavra acesso, ela nos traz a ideia de como no Antigo Oriente alguém conduzia uma pessoa até a presença do rei. Cristo proporcionou esse acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo nós temos agora livre entrada no santuário de Deus. Agora, pelo sangue de Cristo, não há mais necessidade de que haja um sacerdote como na antiga aliança para fazer essa ligação, essa intermediação entre os homens e Deus. Não há mais essa necessidade. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa, né? Através da morte de Cristo na cruz, através da morte dele, nós temos livre acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus. Através da gente se lançar diante de Deus com sinceridade do coração. Através do sangue de Jesus Cristo, nós temos agora um livre acesso. Agora nós temos a certeza que Ele ouve as nossas orações. Nós temos a certeza que o nosso pecado é perdoado. Nós temos a certeza que a nossa comunhão é restaurada. Nós temos a certeza que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, porque o sangue de Jesus desfez essa inimizade, quer seja no campo terreno de uns para com os outros, mas além disso, através da morte de Cristo, a inimizade que existia entre Deus e os homens, ela foi totalmente recuperada com a morte de Cristo na cruz, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e colocam a sua fé no Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos lá, ponto 3. O ponto 3 diz assim: a compreensão, o conceito da lei dos mandamentos, né? A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Aqui o comentarista está nos orientando acerca da lei mosaica, tá? E a lei, quando fala lei, ela é tripartida, como se ela fosse repartida, a lei mosaica, em 3 partes, tá? A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. É que na verdade são 3 esferas da mesma lei, tá? É como se uma lei ela tivesse aqui 1, 2, 3, né? Mas é a mesma lei, tá? Vamos lá. A lei civil, agora ele desdobra para a gente, nos falando aqui acerca da lei civil. Nós estamos aí no tópico 3, o conceito da lei dos mandamentos. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Era aquelas diretrizes que existia na lei a respeito da conduta do cidadão em sociedade, como ele deveria agir, tá? Lei civil. Lei moral
permanece em vigor como padrão de conduta. A lei moral, a gente pode pegar ali os mandamentos, os 10 mandamentos, como uma lei moral que perdura como um padrão de conduta para nós. E Jesus resume a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? A lei moral é como padrão de conduta, que nos diz aqui, mas não como meio de salvação, tá? Vamos lá. E a lei cerimonial é citada como sendo, essa lei cerimonial fala sobre as, como já diz aqui, né, as cerimônias do Antigo Testamento: circuncisão, sacrifícios, comida, bebida, dias de festa, de luvas e sábado. Todos esses rituais que existiam no Antigo Testamento está dentro da lei cerimonial. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava hostilidade deles para com os gentios, tá? Nós estamos aqui no verso aqui, ó, no verso 15, né? Efésios capítulo 2, no verso 15. Na verdade, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo de dois um novo homem, fazendo a paz, tá? Esse é o conceito da lei, tá? Vamos lá, ponto 4. A revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, como está aí, nós fizemos leitura agora do versículo. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar a lei, mas veio para cumprir a lei. Jesus, ele era um judeu, e como judeu, ele teria que cumprir os aspectos da lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. Então, com a morte de Cristo, essa lei cerimonial, aonde as pessoas vinham, entregavam a sua oferta ao sacerdote, e ele evocava ali o sacrifício e vertia o sangue desse animal para cobrir o pecado daquele ofertante, ou para uma dedicação numa oferta, e etc e tal. Não há mais necessidade para esses rituais que existiam no Antigo Testamento, que sejam uma norma para as pessoas fazerem hoje. Não há mais essa necessidade. Aproveitando e tirando, abrindo um parêntese, uma aspas aqui, né? Hoje o que nós vemos aí são muitos lugares fazendo como se fossem aqui uma liturgia sacrificial, aonde há cultos, onde fala que você tem que sacrificar alguma coisa, aonde há nos cultos campanhas aonde se colocam fatos e coisas que existiram lá no Antigo Testamento e que não se faz necessário estar em vigor para os discípulos de Cristo agora na Nova Aliança, tá? Eles buscam fatos que aconteceram lá
até de fatos de lei cerimonial, de sacrifícios e etc e tal, e querem trazer para a nova aliança, numa forma de culto, todos esses elementos que são elementos ultrapassados e que já ficaram lá na antiga aliança e que não há nenhuma necessidade hoje para nós, porque Cristo, ao ser oferecido, ao ser entregue como um sacrifício vivo na cruz, como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ele cumpriu essas exigências e não há mais nenhuma necessidade para isso, né? Nós temos agora livre acesso a Deus por intermédio da pessoa de Jesus e pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Vamos lá, ponto 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Ponto 1. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Do fim de um conflito. Houve uma guerra, se acertaram e depois desse conflito ali resolveram selar a paz. Então, acabou esse conflito e selaram a paz. Ou paz no sentido de tranquilidade. Num estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem aspecto, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Uma das coisas mais maravilhosas que Cristo pôde proporcionar ao ser humano, dentre tantas outras, foi essa paz. O homem não estava rompido a sua relação com Deus? A comunhão não estava perdida? Cristo, ao morrer na cruz, o que ele faz? Ele restaura a comunhão com Deus, e essa inimizade entre Deus e os homens agora é selada e agora é transformada em paz. Não há mais inimizade, não há mais uma separação. Agora há uma comunhão entre Deus e os homens. Olha que aspecto maravilhoso. Sem a morte de Cristo na cruz, não haveria jamais essa possibilidade, como via de regra. Essa possibilidade só é viabilizada através da morte de Cristo na cruz e agora proporcionando à humanidade o estabelecimento da comunhão de Deus com os homens. Através da morte de Cristo, através do sangue de Jesus, que restaura agora essa comunhão perdida, e ela agora é viabilizada através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a paz. É a paz em relação a Deus. É a paz em relação a uma inimizade. Deus é bom, gente. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é gracioso. Mas nós não podemos trabalhar somente com um aspecto de Deus, ou conceituar Deus somente por um aspecto. Deus é amor. Deus é amor.
mas Deus também ele é justiça. Deus é perfeito em si. Deus jamais olha com um atributo da sua própria natureza. Deus, ele é justo. Ele tratará com a humanidade com justiça. Ninguém vai para a condenação eterna se achando injustiçado por Deus. Todos que forem para a condenação eterna dirão: eu estou aqui porque os erros foram meus, os pecados foram meus, eu errei, eu não quis, eu rejeitei, eu vivi a minha vida, eu vivi da forma como eu queria. Todos quantos forem condenados receberão um justo juízo e abraçarão para si esse justo juízo. Não há inocente, não haverá inocentes na condenação eterna. Deus é justo. E o que Cristo faz com a morte dele na cruz? Promove essa comunhão rompida, a inimizade desfeita. Viabilizou agora a restauração da comunhão num sentido vertical. Agora nós não estamos mais em inimizade, nós estamos agora em comunhão com Deus. Além dos nossos erros, defeitos, falhas, mas nós temos agora a presença de Jesus na nossa vida, o sangue dele que nos purifica de todo pecado, e nós temos agora livre acesso à presença de Deus e não somos mais tratados como inimigos de Deus. Nós somos agora amados de Deus. 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Que coisa gloriosa, né? Olha como a paz é maravilhosa, né? Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual. Ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Cristo é a nossa paz. A paz mais profunda nessa promoção e viabilidade de comunhão com Deus. Esse conceito de uma comunhão espiritual agora que foi restabelecida através dessa paz. E, consequentemente, meus irmãos, quando a minha vida ela está em comunhão com Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário, é desfeita essa inimizade entre Deus e os homens, e o meu vínculo de comunhão agora com Deus ele é estabelecido, eu tenho paz, porque Cristo proporcionou a paz, e Ele é a própria paz, habitando em mim, habitando em você. Consequentemente, nós temos o estabelecimento dessa primeira comunhão e nós temos a paz dentro do nosso próprio interior. Aquela paz que nada pode nos dar. Aquela paz quando parece que tudo está indo por água abaixo, mas você sente aquela paz latejante lá dentro do teu interior, aquela paz aonde as pessoas começam
a ficarem perdidas, sem saber o que fazer, e parece com que você está anestesiado, está tranquilo, e você descansa em Deus. É uma paz que o mundo não dá. É uma paz. Quem está com Cristo na vida tem paz. Tem paz. Algumas pessoas agora, num momento como esse que nós estamos passando da humanidade, estão aí desesperadas. Uma pandemia dessa, estão desesperadas. O emocional está abaladíssimo. Com medo de tudo, com medo da morte. E o cristão, o discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo não, tem paz. O discípulo de Cristo sabe que a vida está nas mãos de Deus. O discípulo de Cristo desfruta de uma paz que o mundo não dá. Exatamente. O discípulo de Cristo desfruta de uma paz que ultrapassa todos os entendimentos possíveis, inimaginários, que alguém pode pensar que essa pessoa está até em um estado de loucura, porque não está nem aí. É uma paz. A gente toma precaução? Sim. Toma um cuidado? Sim. Nos precavemos? Sim. Mas nós entendemos que há um Deus sobre nossa vida e que Jesus habita em nós e nós temos paz. É isso que sustenta o povo de Deus. É isso que sustenta aquele servo de Deus, o discípulo de Cristo. É que ele sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus. O meu fio de cabelo está nas mãos de Deus. O fio de cabelo meu que cai, já está fazendo um buraco aqui, ó. Deus sabe de todos eles. A minha vida está nas mãos dele, a sua vida está nas mãos dele. Todos os nossos dias estão registrados no livro de Deus. Nós somos deles e vamos para ele. Nós somos dele e vamos para ele. Então nós desfrutamos de uma paz que o mundo não tem. Às vezes as pessoas procuram paz nos prazeres, procuram paz em algum tipo de bebida. As pessoas que estão alienadas de Deus e longe de Deus procuram paz em tóxicos, em bebidas, em drogas. Procuram paz em orgias. Procuram paz em satisfação da carne. Procuram paz estando rodeados de amigos. Procuram paz na riqueza. Procuram paz em todas essas coisas que são fúteis. E a verdadeira paz está em Cristo, que viabiliza a comunhão com Deus e viabiliza uma paz, um sossego tremendo e profundo dentro do nosso interior. É paz. Isso é paz. É não viver inquieto. É paz. Ainda que a gente não saiba muitas decisões que a gente tem que tomar, mas a gente desfruta de paz. 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 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Quando Paulo escreve essa palavra novo homem e a palavra novo ela não tem só o sentido apenas no tempo, mas a palavra novo está no sentido de trazer ao mundo um novo tipo de criação.
Então o que Paulo está dizendo aqui, que de ambos os povos, ele fez, de dois, ele fez um novo homem fazendo a paz. Paulo está querendo dizer é que Deus agora traz ao mundo um novo tipo de criação, um novo homem. Não é apenas alguém que foi formulado, ou alguém que foi treinado, adaptado para agora responder aos ensinamentos de alguma liderança. Não, não é nada disso. O sentido aqui é de uma mudança completa, de uma nova criação, de um novo homem a partir da experiência com a pessoa poderosa de Jesus Cristo. Quem de fato se converte, essa pessoa ela tem uma mudança realmente na sua vida. E essa mudança não é uma mudança simplesmente cosmética. É uma mudança de coração. É uma transformação na sua própria humanidade. Ou seja, outrora eu era egocêntrico, egoísta, só pensava em mim. Só vivia na satisfação das minhas próprias vontades, da minha própria natureza. Agora, com esse novo tipo de criação, a minha experiência com Cristo transformou a minha humanidade. Agora eu não vivo mais pensando em mim. Eu não vivo mais no egoísmo da minha própria existência. Agora eu vivo transformado na minha própria humanidade em relação ao meu próximo. Quem de fato desfrutou da presença de Jesus e foi transformado pelo Evangelho, tem a consciência de Cristo na sua própria vida, e Jesus entrou de uma forma, de um parto na vida dessa pessoa, essa pessoa nasce para uma nova vida com a característica da sua própria humanidade sendo mudada em relação ao seu próximo. Uma santidade que não me leva a perceber o meu próximo não é uma santidade. É um condicionamento religioso. Santidade não é. Santidade me leva ao próximo. Santidade me leva a enxergar as demandas do outro. E todas as demandas, não é só demanda financeira, de dinheiro, né, de suprimento de alimentação, tudo isso faz parte também, mas as demandas de afeto, de carinho, de condicionamento, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de pegar o telefone e ligar: como você está, meu irmão, minha irmã? Eu tenho orado por você, tenho sentido sua falta. Deus vai te ajudar, Deus vai te levantar, estou orando contigo. É viabilizar, a santidade viabiliza a nossa humanidade em relação ao outro. Se não houve uma mudança na humanidade de uma pessoa, essa pessoa ela não tem ainda uma experiência real e viva com a pessoa de Jesus, e o Evangelho não chegou na transformação de mudança da vida dessa pessoa. Infelizmente, a pessoa está adaptada à religião e não a Cristo. O novo homem, ele é nascido, ele é agora criado por Deus para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Vamos lá? Vamos continuar para a gente dar sequência aqui à nossa lição. Ponto 3. Ponto 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O mistério
O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da morte, por causa da cruz de Cristo. Ponto 1. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote, que lá na ponta tinham várias tiras de couro, acompanhadas de chumbo, ossos, em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Tu já pensou nisso? Já parou para pensar? O que Cristo era? Cristo era homem e era Deus. Tinha 100% da sua humanidade e 100% da sua divindade. Imagina, a Trindade se reúne, Pai, Filho e Espírito Santo se reúne. Tem um consenso entre eles. E é enviado Jesus, encarna no ventre de Maria, nasce, vive a sua vida aqui para o propósito da salvação do ser humano, mas ele continua sendo Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Evangelho de João fala isso. Por diversas vezes no Evangelho de João, Jesus se identifica. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida e etc. Uma certa parte do Evangelho de João, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Já parou para imaginar? Alguém condenando Jesus e dizendo na face de Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te absolver? E Jesus vira para ele: você só tem esse poder porque do alto foi lhe dado. E se eu quisesse, o meu Pai me enviaria legiões de anjos. Olha como Cristo, em Filipenses capítulo 2, vou até ler esse texto, Filipenses capítulo 2, olha que texto. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas dos céus e coisas na terra
e coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Já parou para imaginar esse Cristo todo-poderoso que João vê lá em Apocalipse? E ele fica abismado com a revelação. Olhos como chama de fogo, pés como de latão reluzente, cabelo como uma branca lã. Parou para pensar? Esse Cristo, viabilizando a nossa paz com Deus, se fazendo maldição por nós, sendo escarnecido, cuspido no rosto, açoitado, menosprezado, humilhado, tendo todo o poder para acabar com tudo. Mas ele foi lá, obediente. Ah, que lição gloriosa para a gente, né, irmãos? Que lição gloriosa. Demonstrando aqui humildade, obediência, propósito, foco naquilo que estava traçando a ser feito, resignação. Olha que coisa extraordinária de Cristo. E ele passa por tudo isso para reconciliar o homem com Deus. Que coisa mais maravilhosa, né? Quando a gente tem noção, quando a gente compreende, quando a gente tem consciência do que Cristo fez, e a gente consegue ter isso latejando na nossa mente, pulsando no nosso coração, é que a gente tem condições de dizer: Senhor, para onde nós iremos? Somente Tu tens a palavra de vida eterna, Senhor. Como eu vou sair da Tua presença? Como eu vou Te deixar? Como eu vou me entristecer? Como eu vou desanimar pela perseguição, pela luta? Se o que está preparado para mim é a coisa gloriosa que os meus olhos não conseguem contemplar nesse mundo terreno, humano e natural, eu vou continuar sendo obediente, sendo humilde, reconhecendo a Tua soberania sobre a minha vida. Reconciliados pela cruz de Cristo, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Tem um hino que eu gosto muito, um hino da harpa, o 291, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Olha como a mensagem da cruz não é a cruz sozinha, né? É a mensagem que está sobre a cruz. Do Nazareno sendo morto, vertendo seu sangue para salvar a humanidade, viabilizar a paz com Deus, transformar a nossa existência. É a mensagem da cruz. E os seres humanos só serão alcançados pela mensagem da cruz. Essa é a mensagem que Cristo
morreu na cruz para salvar o homem pecador. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. É essa mensagem que tem que voltar aos nossos lábios. A mensagem da cruz tem que voltar aos nossos púlpitos. A mensagem da cruz tem que voltar nos evangelismos. A mensagem da cruz tem que voltar nas redes sociais. E rejeitar as mensagens que querem só o bem-estar do homem. É a mensagem da cruz. O maior bem-estar do homem é a salvação da sua alma através da morte de Cristo na cruz do Calvário. É lógico que Deus se preocupa com as nossas necessidades, mas isso não é uma coisa essencial, prioritária da nossa vida. É a mensagem da cruz. Há muitos lugares aí que não falam nem no nome de Jesus. Há muitos lugares hoje em dia que só pregam mensagens lá da antiga aliança, sem fazer uma ponte com a pessoa de Jesus e acabar em Cristo, anunciando a salvação aos perdidos. Só ficam no Antigo Testamento, viabilizando uma mensagem que ficou lá atrás, sem demonstrar as verdades essenciais do Evangelho na pessoa de Jesus para a salvação do ser humano. Nós temos que repensar, nós como pregadores, ensinadores, líderes, pregadores, até discípulo mesmo. Temos que repensar a mensagem que está nos nossos lábios. Se é uma mensagem que provoca vida, viabilizando a salvação do perdido, reconciliando o homem perdido com o Senhor, ou se é uma mensagem para satisfação simplesmente terrena, do aqui e do agora, sem carregar a importância de uma mensagem tão poderosa, que é a mensagem de Jesus Cristo para resgate do homem pecador. Já estamos encerrando, hein? Reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existencial na vertical, isto é, entre homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. As duas inimizades foram desfeitas em relação a Deus e em relação aos homens. Por isso não há mais espaço para inimizades. Inimizade entre Deus, através de Cristo, encerrou, e nossa inimizade entre os homens. Essa coisa besta, né? Tem até inimizade entre mesmo denominações evangélicas protestantes, de uma rivalizando com a outra. Que bobeira, né? Uma inimizade uns para com os outros. E até dentro da mesma igreja, inimizades, lutando um contra o outro. Quem tem essa mentalidade não entendeu o Evangelho, não entendeu. Às vezes há muita disputa de ego, rivalizando dentro de uma própria denominação, criando inimizades, contendas uns com os outros, em busca
de um cargo, aí se cria inimizade, se cria contenda, semeia contenda. É de uma mentalidade tão apequenada, é de uma mentalidade tão mundana. Isso é mundo. Isso é viver de acordo com o padrão do mundo. Isso é mundanismo. Quem age assim está com a sua vida no mundo e não percebe. É religioso. Prega, ensina, canta, chora, leva a Bíblia. Mas a inimizade e a contenda são coisas recorrentes na vida. Tudo por causa de uma posição de um lugar. Tá no mundo e não sabe. Porque o mundo é que tem esses sentimentos perversos. É um querendo derrotar o outro. É um querendo puxar o tapete do outro. É um querendo ser melhor do que o outro. É um querendo ocupar o lugar do outro. O reino de Deus, a estrutura é inverso. O que nós mais temos é campo nesse mundão para pregar o evangelho. É a oportunidade que nós temos agora, numa pandemia como essa, de você ser um canal de Deus para o outro, através das redes sociais, através do seu telefone, através de uma ligação. A estrutura religiosa ficou. Muitas igrejas estão fechadas, cadê os cargos? A briga por cadeira, por tudo. Cristo, com a morte dele na cruz, nos reconciliou, e essa reconciliação ela é dupla. Resolveu a nossa inimizade em relação a Deus e a nossa relação dos judeus com os gentios. E aqui eu estou trazendo um grau comparativo de relação interna de um com o outro. E abre um parêntese, não estou dizendo que tudo será perfeito, né? Há discordância de opiniões, há pensamentos contrários, e isso é bom e é saudável. Agora, inimizade, deixar de falar com outro irmão, falar mentira para tomar o cargo do outro, fazer fofoca pro pastor para poder tirar o cargo do outro, semear mentira e panelinhas e grupos para tentar ocupar a posição do outro, isso é perverso, isso é maligno, isso é mundano. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. A reconciliação com Deus retirou a inimizade do homem para com Deus e dos judeus com os gentios. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Olha que coisa gloriosa, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, né? A comunhão foi quebrada com Deus, a inimizade, estávamos separados. Sabe o que toda a humanidade merecia? A condenação eterna. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mereciam lá a condenação eterna. Mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, a ira de Deus, que por causa dos nossos pecados estava sobre nós, foi cravado na cruz do Calvário. A ira de Deus foi derramada lá na cruz. E Cristo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele recebeu a justa punição dos nossos pecados, viabilizando a salvação do ser humano, proporcionando a salvação do ser humano.
Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Agora nós somos povo de Deus, a igreja, os eleitos de Deus, a sua igreja, quem ele comprou com seu próprio sangue. Conclusão. Concluímos aqui, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Em obediência ao plano traçado na eternidade, na Trindade, Cristo cumpre a lei, morre na cruz, o seu sacrifício derruba agora a barreira, abole as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Eles se achavam os detentores da religião e se esqueceram que eles eram o luzeiro para refletir a luz desse Deus maravilhoso. Mas eles ficaram no seu exclusivismo, achando que eram melhores que os demais povos, e não aceitavam que a mensagem pudesse alcançar e salvar outros povos. Ficaram entre si. Com a morte de Cristo na cruz, a paz foi conquistada. Lá no madeiro, foi desfeita a inimizade, criou uma nova humanidade, um novo homem, e nos reconciliou com Deus, que é o mais importante de todas. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Que essa lição ela possa ser um instrumento para a gente poder levar a mensagem do Evangelho e demonstrar que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Olha como Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. O projeto todo foi feito, foi arquitetado. Cristo veio, Deus, Cristo, depois o Espírito Santo. Tudo isso viabilizando a reconciliação do homem para Deus mesmo. Coisa gloriosa, né? E que a gente possa fazer com que essa lição ela esteja bem latente dentro de nós, para a gente entender a obra de Cristo na cruz do Calvário, para a gente entender que nós temos agora paz com Deus, para a gente entender que a inimizade ela foi restabelecida, éramos inimigos e agora não somos mais em relação a Deus, em relação judeus e gentios, essa inimizade ela foi derrubada e agora tem a criação de um novo homem. Tudo isso aconteceu através da morte de Cristo na cruz. E nós temos agora a oportunidade de levar essa mensagem ao homem pecador. Que a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação, a mensagem da restauração esteja viva dentro de nós, nos nossos lábios, para demonstrar ao homem pecador a necessidade dele se arrepender, crer no Evangelho, para perdão dos seus pecados, para a restauração da sua inimizade para com Deus e para que ele encontre a paz com Deus e a paz consigo próprio. Amém? Deus nos abençoe nessa lição número 7.